segmento para o que foi chamado, Paulo para os gentios, outros para os judeus, enfim, e sabe, mas tudo para a glória de Deus. E na carta 2 João, uma carta pequeniníssima, né? Uma carta aí, pouquinhos versículos, João passa coisas assustadoras. João traz uma exortação severa, João traz ali, sabe, exortando os irmãos a uma comunhão verdadeira. E ali, ele exortava todos em amor. Ele expressa aqui coisas que você vê que é em amor, que você vê que é para orientar, para trazer crescimento. E naquela época, já naquela época da igreja primitiva, já existia um levante contra a verdade de Cristo. Já existia um levante contra o Evangelho de Cristo, contra tudo que se referia à palavra de Deus, principalmente nos apóstolos que traziam Cristo vivo às pessoas. Eram contraditórios às religiões, às seitas, porque elas já tinham se instalado. Queridos, tem coisas aí que é mais antiga que a Bíblia. Foram escritos primeiro do que a Bíblia. E perdura isso. São coisas, são pilares de Satanás, são pilares do inferno, que crescem aí todos os dias, que continuam crescendo todos os dias, mas vieram de raízes primórdias, de milênios, de antes de Jesus vir à Terra, antes de se imaginar de que ia chegar a você uma palavra de Deus, esses pilares estão fortalecidos. São mantidos na mentira, mantidos no engano, mas estão aí. E isso passa de geração em geração e isso perdura. E essa era a preocupação de João, daquele discípulo amado, daquele discípulo que aprendeu recostado do Senhor, com intimidade com Jesus. Ali ele sentava, ele se expressava e o Senhor falava. Ele não era de muitas palavras, mas ele ouvia muito. E quando ele trazia a resposta cheia do Espírito de Deus. Então foi um observador e aprendeu e cresceu com isso. E quando cresceu, sabe, essas heresias, sabe, essas falsas religiões, essas seitas, esse ensino falso, cresceu dentro da igreja. E não se engane, continua crescendo na igreja. E com um potencial assustador. Tem pessoas que aprendem comigo, com o Flávio, com cada um de vocês, e usa esse aprendizado para as coisas erradas. E usa esse aprendizado para o mal. E usa esse aprendizado ainda para assustar, usa os nossos nomes. Estou dando um exemplo, isso é N coisas. Por quê? Porque saiu uma palavra do Senhor da nossa boca, eles usam isso, eles pegam esse evangelho e modificam esse evangelho sem as pessoas perceberem. Traz coisas para as pessoas dentro das congregações, dentro das igrejas, enfim, dentro dos templos, para enganar. Para enganar. Muitas vezes nem são motivos lucrativos. Pode trazer um momento lucrativo, um momento de poder e de autoridade, mas é coisa de Satanás. Cresce e faz o reino do inferno fortalecer mais ainda. Faz ali o príncipe das trevas se fortalecer mais ainda. Então é isso que João preocupava ali. Se João preocupava com a igreja primitiva que reunia em casa, reunia debaixo de árvore, não tinha modernidade, uma ou outra tinha, igual a igreja de Laodiceia, era uma coisa assustadora, foi criada num lugar que tinha muito comércio, aí é outra história. Mas na grande maioria era na simplicidade. E o que queria? As heresias, as falsas religiões, sabe, uns ensinos falsos no meio desse povo. Aí já é espiritual, é onde que nós cristãos precisamos acordar para o mundo espiritual. Não porque nós vemos, mas porque aquilo que nós não vemos, aquilo que nós conseguimos ver alguma coisa, quando nós nos colocamos diante de Deus e fazemos a entrega. Senhor, se o Senhor não me falar, como é que vai ser? Se o Senhor não mostrar, como é que vai ser? Se o Senhor não preparar, como é que vai ser? Então aí que é o X da questão. Muitas vezes Deus quer sentar com o pai e com seus filhos e nos ensinar no particular. Um casal virou para mim e deu as suas desculpas. Isso, aquilo outro. Um casal, tem mais casais, mas um casal que a gente está evangelizando pela misericórdia de Deus.
O problema todo é que tem um tempo e tem um limite, porque Deus não é igual como nós. E quando Deus fala não, eu aceito o não de Deus tranquilamente. E sabe quando você reúne com a pessoa 1, 2, 3, 10 vezes e a fala é a mesma? Se eu reúno com você a primeira vez, é aquela fala, amém? Naquele momento só houve uma oração, Deus é contigo. Na segunda vez, uma oração e um versículo. Na terceira vez, uma oração, um versículo, uma pregação. E nessa última reunião, e nessa última vez, a mesma palavra, a mesma desculpa. Aí Deus falou comigo assim, não tem mais desculpa. Se essa é a desculpa, fale com eles para fazer o lar deles de uma igreja primitiva. Eu falei, estou falando de célula, grupo de crescimento, não esquece isso, mas isso é a criação do homem, isso não funciona. Não funciona. Não funciona. Porque o ser humano não está preparado. Quando o ser humano é preparado, funciona. A igreja primitiva, que reunia debaixo de uma árvore, que reunia num porão, que reunia numa caverna, que reunia numa casa simples, como numa casa rica, foi uma igreja preparada pelos apóstolos para isso. É o crescimento. Aí cresceu-se a igreja de Deus, cresceu muitos chamados, e muitas pessoas, e números como marco, uma promessa que foi feita a Abraão. Aleluia! Mas cresceu desordenado. Então não cresceu com esse sentimento. Então não adianta eu estar numa igreja gigantesca e dar uma de humilde, reunir numa casinha simples. Não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar. Não vai. Não vai funcionar porque não estão preparados. E a preparação primordial para que as coisas aconteçam, não é só a gente estudar. É bom você estudar, é bom você se inteirar. Quando você quer fazer um concurso, você não procura entender o que vai cair na prova e não foca naquilo. A mesma coisa com Deus. Você quer servir a Deus, você tem que focar nas coisas de Deus. Você tem que aprender teologia, você tem que aprender, estudar, ler, reler, pesquisar para aprendizado. Aprendizado para crescimento espiritual. Não é aprendizado para dar pernada, ser falso, ser enganoso. E João já trazia na igreja primórdia essa exortação sobre essas coisas. Muito interessante que quando ele aqui escreve e ele endereça essa correspondência a essa certa igreja aqui, ele teve que modificar algumas coisas, principalmente no que vinha de fora. Você sabia que antigamente, nessa época, e ainda em muitos países, muitos lugares, é assim, cortina fechada, janela 1040, China, vários lugares. Tudo que chega para você lá, passa por uma inspeção. Então, se eu mando uma carta para você lá, essa carta ela é inspecionada. Muitas vezes não abre essa carta, mas ela é inspecionada. O endereço, por que tem que ser para ali, o que está acontecendo, porque eles não querem perder o controle, porque eles têm uma lei, e a lei do homem, e a lei de um dos pilares do inferno. Então, meu irmão, o que acontece aqui? João começa a mudar algumas coisas que eu vou mostrar para você aqui. Para a gente iniciar, para ver o entendimento, em 2 João, é bem lá no finalzinho, antes de 3 João, antes de Judas, de Apocalipse. 2 João, capítulo, 2 João, versículo 1, diz assim: o presbítero, a senhora eleita e seus filhos, a quem amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Versículo 2: por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Então aqui quando ele fala essa senhora eleita, ele está falando de uma igreja. O endereçamento postal, o que veio do lado de fora do envelope, era o endereço a uma casa comum, a uma senhora. Aquela senhora daquele lugar, era o respeito, era a forma, mas isso ele trazia para a igreja. Quando ele fala aqui os filhos dessa senhora eleita, dessa mulher, no entendimento humano comum, são os crentes. São os crentes. E quando ele fala aqui nesse endereço, sabe, os que amam a verdade. Sabe o que é a verdade aqui?
Jesus. Os que amam a verdade, os que andam com essa verdade. Ele simplesmente estava falando de Jesus. Aquilo endereçava uma igreja, aquilo trazia uma igreja. Aquilo mostrava essa igreja. Ele tinha o amor, porque foi uma das igrejas que ele, João, evangelizou, e aquela igreja foi instalada naquele local, como tantas outras, e que ele não tinha como estar em todos os lugares. Ele mandava carta, mas ansiava estar com essas pessoas. Então teria um tempo determinado por Deus, que daria tempo de João ir lá e visitar. Se não desse também, o Espírito Santo estava lá, pessoas confiáveis. Presbítero, a gente sabe que é a mesma coisa de pastor, então não tem problema nenhum. Título não manda nada, o que manda é o que está dentro do coração. Não adianta ter um título de apóstolo, mas não ser, sabe, um homem verdadeiro de Deus. E pior ainda, inverteram todas as coisas com o ensino do engano, que tem pastora, tem apóstola, tem não sei quem. Isso é errado, e isso é engano. Mas isso foi introduzido, e a igreja inteira se prostra diante disso. A irmã pode subir aqui, trazer uma palavra, pode evangelizar, ela não pode ter o título e a presidência e a autoridade. No mundo pode, nas coisas de Deus não. No mundo pode ter presidenta, pode ter não sei quem, pode ter um movimento disso. Não estou sendo machista não, mas estou sendo realista. Nas coisas de Deus não tem isso. Deus chamou 12 discípulos que viraram apóstolos, que trouxeram a verdade. Mas hoje tudo pode, se dissimulou todas as coisas, tudo pode fazer. Estou discriminando, não, irmão. Tem mulher que tem muito cargo, muito maior, muito mais inteligência. Ela só tem o seguinte: deve obediência às casadas ao marido, e as que são solteiras a Deus. Então ninguém está acima de ninguém, Deus está acima de todos nós. Então nós precisamos entender essas coisas. E aqui, quando ele manda essa aqui a igreja, aí lá dentro do conteúdo ele já fala a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele já começa ali a trazer para as pessoas isso. Mas estava infiltrado dentro da igreja também aqueles que se diziam cristãos e não eram, diziam ter Jesus e não tinham. Uma pessoa que tem Jesus verdadeiramente, ele fala de Jesus. Uma pessoa que tem Jesus verdadeiramente, ele fala de Jesus. Eu conheço pessoa que ceia, que prega, que tem líder disso, líder daquilo, líder não sei o quê, mas não tem Jesus. Não ama Jesus. Não ama. Como tem que ser? Não ama. Não ama, irmão. Não cai nesse engano. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Isso está ficando provado a cada dia de nossas vidas, infelizmente. Então, quando ele traz aqui, ele traz essas coisas. E ele continua aqui a falar. Ele continua aqui a orientar essa igreja, a orientar esses irmãos, quanto ao crescimento dos falsos ensinadores, dos falsos profetas, falsos mestres, falsos presbíteros, enfim, falsos de tudo. E esses tinham um argumento que muitas vezes o crente de hoje, com todo o estudo que tem, não tem. Eles usavam de uma retórica assustadora, um convencimento assustador. Eles usavam uma forma, sabe, uma técnica de fala, de ensinamento, de palavra, que começava a tirar a essência dessa doutrina do coração das pessoas. Isso é uma retórica. É uma técnica de convencimento, sabe, o estelionatário é uma técnica de convencimento que ele burla a lei e lesa as pessoas, mais ou menos para você entender. Então, eles traziam isso e João começou a ensiná-los. Olha, não é pelo falar dessas pessoas, vocês abrem o olho, vocês ficam espertos. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas se apegam ao amor humano, se apegam às coisas comuns. Que é isso? Fulano vai fazer isso nunca. Sabe? E isso gerou essa coisa toda. Então ele começa aqui a partir do versículo 4 a trazer um verdadeiro amor, o amor fraternal, o amor de comunhão, como que tem que ser. Então João aqui começa a orientar, a trazer isso. João começa aqui a falar. E tem um assunto aqui que eu vou ler, já a partir do versículo 4 em diante, que fala do amor verdadeiro. Para eu amar alguém, eu preciso de ter o amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro tem que explodir de dentro de mim.
Ele tem que sair, não porque eu quero, automaticamente, eu sou impelido pelo Espírito Santo em trazer isso. Há uma diferença de você ter uma educação e dar um bom dia, ou você em amor dar um bom dia. São duas coisas totalmente diferentes. E João traz isso aqui. Olha para você ver que interessante. Versículo 4. Alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns dos teus filhos, alguns crentes, caminhando na verdade, ou seja, caminhando com Jesus, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Presta atenção nisso, versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Ah, até aí beleza. Até aí aquele que tinha uma retórica bacana usava, fazia, falava que era irmão em Cristo, falava que amava de verdade, mas ele omitia em todo o tempo Jesus. Ele tentava torcer e tirar Jesus da história, do coração, da vida das pessoas, da salvação. Ele queria aplicar, era o gnóstico, ele queria aplicar o quê? Se explica tudo sem a palavra de Deus. Se explica tudo sem ter que pôr Jesus no meio. Se explica a criação de Deus pelo conhecimento humano. Não precisa de buscar a Deus para não saber que Deus existe, para isso, para aquilo. Então fica aquelas discussões sem fundamento. Mas as pessoas gostam disso, querem entrar e crescer nessas coisas e acabam se dando mal. O crescimento espiritual não é de conhecer todas as coisas, mas não aplicar essas coisas para o nome do Senhor ser glorificado. Então é muito estudo e pouco Espírito Santo. É muito estudo e pouco conhecimento. O povo estudou, está sendo destruído por falta de conhecimento. Então tem alguma coisa errada, falta alguma sintonia. Só tem que no versículo 6, ele fala desse mandamento. Ele primeiro fala que eu não trouxe mandamento novo nenhum. Então, meu irmão, quando a pessoa traz uma nova doutrina, um novo ensinamento, porque fulano teve um sonho, porque ciclano teve isso, teve aquilo, mas não é confirmado com a palavra de Deus, não adianta. Se não é confirmado pelo Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, não é de Deus. Então ele fala, não estou trazendo. Ele, João, discípulo de Jesus amado, cuidou da mãe de Jesus, depois da ascensão de Jesus, da morte de Jesus, depois da ascensão de Jesus, ele acolheu a mãe de Jesus, a família, os meios irmãos de Jesus foram acolhidos por um homem que estava em intimidade. Nem os meios irmãos de Jesus tinham tanta intimidade, porque eles tinham inveja de Jesus, mas João não. Então, meu irmão, aqui ele não traz um novo mandamento. Então o que eu falo com você aqui agora, eu não estou te trazendo um novo mandamento. É um mandamento que desde quando você converteu, desde quando você entendeu que você necessita da palavra de Deus, da salvação em Cristo Jesus, que você recebeu pelo Espírito Santo de Deus. E olha o mandamento do versículo 6. É este o mandamento do amor. Aqui ele está mostrando como que se ama de verdade. Esse é o mandamento do amor. Que andemos em obediência às suas ordenanças, como tendes ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que andeis em amor. Qual amor que está falando? Obediente, está bem claro aqui, ó. Obediente às ordenanças de Cristo, às ordenanças da palavra de Deus. Olha para você ver, como que eu vou amar o outro se eu não amo o Senhor, porque eu não amo as ordenanças de Deus? Porque eu não concordo com o que está acontecendo na igreja de Deus, sabe? Andemos em obediência às suas ordenanças. As ordenanças de quem? De Jesus. As ordenanças de quem? Do Mestre. Da palavra revelada, que é essa que não tem outra. Não tem outro mandamento, não existe outra Bíblia. Vai aparecer um monte de manuscrito, um monte de descoberta. Esse é o que foi o mandamento. As outras coisas você descarta tudo. Descarta tudo. Ah, você quer estudar para ter um conhecimento? Cuidado, tenha o conhecimento, mas não traz para a sua vida e não aplica isso nas pessoas, senão você vai ser igual o agnóstico. Você vai começar a ter resposta para Deus. E eu te provo que é assustador quando Deus começa a revelar. Então, qual que é o mandamento do amor? Como que eu vou amar minha esposa? Como que eu vou amar meus filhos? Como que eu vou amar os meus irmãos em Cristo? Como que eu vou amar o ímpio? Como que eu vou fazer? Como é que vai ser isso na minha vida? Aqui ele traz essa orientação.
O mandamento do amor. Não do amor humano, do amor de troca, de favorecimento. Não do amor de sentimento. Antes que eu abrisse minha boca, ajustasse alguma coisa, eu dei testemunha que a minha esposa. Eu falei assim, ó, espera que vai acontecer isso. Já aconteceu. Um engano que anda no coração. De crente. Eu continuo orando. Se Deus falar não é não. Se Deus falar eu vou te usar, eu vou. No sonho Deus está me usando. Mas se não for para isso, eu estou fora. Ah, tadinho, com raiva, não tem problema. Não tem problema. As pessoas respeitam as autoridades humanas, mas não respeitam as autoridades espirituais. É triste isso. É triste. Pior ainda o que João continua falando aqui. Pior ainda o que João continua trazendo aqui. É assustador, querido. Você pode adquirir o conhecimento, meu irmão. Você pode ter o conhecimento. Esse conhecimento tem que ser para o seu crescimento e para a salvação. Ele não pode ser, sabe? Tem que ser para o seu crescimento espiritual. Ele não pode ser para ser usado com engano, sabe? Você levar uma doutrina que não está de acordo. E sabe o que é o pior aqui no versículo 10? Você passa, quando você não cumpre a ordenança de Deus, você passa a ser cúmplice. Cúmplice. Você não é um criminoso, mas se você acolhe um crime ou um criminoso, a lei não está nem não. Você passa a ser cúmplice. Um exemplo, o cara rouba um carro, você pega o carro, compra ele muito mais barato do que na tabela, porque você foi além da palavra de Deus, além do entendimento, cresce isso no seu coração, você compra, está lá o documento tudo falso, você não quer saber, mas você comprou bem abaixo da tabela, o carro custa 40 mil, você comprou ele por 15, e você não tem Espírito de Cristo para analisar as coisas, não, isso foi de Deus, foi um presente de Deus. Olha o presente de Deus, manda até o pastor ungir, não usa o carro de mais ninguém. Não, porque a unção não é para isso. Eu posso abençoar o condutor. Aí sim, é como eu tenho feito. Então, aí passa um tempo, chega uma viatura na porta da sua casa. Olha, o negócio é o seguinte, esse carro aqui, para voltar, ele é roubado, foi adulterado, isso. Mas eu não sabia. Qual que é a procedência? Você comprou de procedência? Você conhecia? Não. Mas conhecia. É um parente, é um chegado, é um amigo. Não, mentira, já começou a mentir. Aí já começou a estreitar. E a lei não é boba. A lei, ela em cima. Falou, não, o negócio é o seguinte, você vai ter que depor lá e tudo, porque você vai ser indiciado como receptador. Como receptador. Não, mas eu não sabia e tudo. Sabe aquela história? Não. A pessoa chegou aqui, meu amigo e tudo, ele pediu para guardar o carro na minha garagem, o carro é roubado, a polícia chegou, achou o carro, você assina como receptador, assina o 180, pronto, descancar a sua vida toda. Nunca mais você é a mesma pessoa, vai ficar aquela marca na sua vida. Então, meu irmão, Espírito de Cristo, não vai além do que Deus está te ensinando, não procure inúmeras coisas para, sabe, ter a resposta, não. Então o pastor falou, o Flávio falou, o irmão falou, a irmãzinha falou, mas eu quero mais uma confirmação deles. Não, confirma com o Espírito Santo. Você recebe uma confirmação do falso, do enganoso, de um que tem uma retórica que te ilude, e você acaba acreditando e indo para o inferno. Aí você vira o quê? Receptador da falsidade, da mentira. E aí a sua ruína está decretada. Versículo 11. Versículo 11. Porque aquele que lhe dá boas-vindas, ou aceita isso, dá boas-vindas, ou seja, bem-vindo, faz uma oração, faz uma palavra, faz isso, faz aquilo. Porque aquele que lhe dá boas-vindas, torna-se cúmplice das suas obras malignas. Irmãozinho em Cristo, mas não é de Cristo, porque não obedece os mandamentos do Senhor, criou os seus mandamentos, foi além da palavra de Deus, está assim, ó, no nosso meio, o povo de Deus na terra hoje, assim, ó, de entendidos, está assim de mulher que está se ufanando, achando que sabe demais, está assim de homem se ufanando, achando que sabe demais,
foi além da doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo falta alguma coisa para preencher o meu ego, falta alguma coisa para, sabe, me dar autoridade, porque Deus nos poda, meu irmão. Nós somos árvores na presença de Deus, e Ele, ó, começou a crescer galho demais, Ele, ó, sabe, esses que aprendem além da palavra de Deus, não aceitam ser podados. Se você olhar pelo Espírito de Cristo, se descobre na hora. Na hora. Eu conversando com um jovem, uma vez, tem muitos anos. O jovem falou comigo assim: eu aceito tudo a palavra de Deus, só não aceito a doutrina de Paulo. Você é mesmo? Mas então você já perdeu, você já está no inferno. Por que Paulo fez se inspirar pelo Espírito de Deus? Não, porque Paulo lá, olha para você ver, não é isso que Paulo fez. Ele disse que tem um entendimento. Não, porque Paulo fala lá, eu queria que todos os homens fossem como eu, que não casassem. Não, ele não falou isso. Ele falou, eu queria que todos os homens fossem como eu. Mas como não tem, cada um admite. Cristo também falou isso. Mas ele pegou isso. Isso eu não aceito, Paulo. E pegou outras coisas lá. O não comunicar, não sei o quê. Umas papagaiadas, bobagem. Tudo bobagem. Tudo bobagem. Tudo a armação do inferno. A interpretação errônea. Aí, sabe o que acontece? Vive uns caras desses e uns irmãozinhos desses no nosso meio. Então, o que eu posso dizer de 11 anos de ministério, diretamente como pastor? Porque sempre, desde quando eu me converti, eu servi ao Senhor. Sempre. Eu era como Filipe, aquele que evangelizava. Aí Deus falou comigo: agora eu vou tirar um tempo, você não vai evangelizar mais, você vai fazer isso para mim. Você vai fazer para mim? Eu falei: vou, Senhor. Em nome de Jesus, me dá força, me dá ensinamento que eu vou. Então eu fiz por causa do Senhor, porque eu não queria. Então, mas faço com amor. Então, muitos não têm entendimento. Mas porque fez isso, fez aquilo, teve uma formação, não sei o que, acha que tem. Acha que pode vir e fazer. Confunde as coisas naturais com as espirituais. Estão perdendo. Debatem coisas que não conhecem porque não têm o Espírito de Deus, porque não vivem o mandamento do amor. Se nós relembrarmos aqui algumas coisas, sabe, nós não tornamos cúmplices dessas coisas. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas em Mateus 24:12 diz que o amor de muitos esfriará. Qual amor que ele está falando? De obediência à palavra. É o que esse amor aqui, o mandamento do amor. Andemos em obediência às suas ordenanças. Então lá em Mateus 24, o amor de muitos esfriará pela palavra. A palavra só não vai servir, a palavra só não é tudo, a palavra só não transforma. Não. Preciso de ter algo além, algo mais. E muitos estão caindo nessa. Então, fique esperto, meu irmão. O amor que eles falam aí não é o amor que está sendo pregado. Agora, de contrapartida, nós não demonstramos o amor verdadeiro para com Deus. Mas o texto é muito claro, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o nosso amor, que Deus prova o seu amor para conosco, entregando o seu Filho para nos salvar. Deus deu a prova do amor dele para com as nossas vidas, sem nos conhecer. Éramos desconhecidos de Deus, muito menos da salvação, andavam nas tradições, andavam no nosso ritualismo louco, esoterismo louco, misticismo louco, e Deus prova o amor dele. E tem mais um texto ainda, deixa eu ver se eu anotei aqui, vou trazer para vocês, vou ler rapidinho. Do mesmo João, do mesmo apóstolo João, que diz assim, olha que coisa. Fala desse amor. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 9, no versículo 10, diz assim: assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. Versículo 10: se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneci no seu amor. O próprio Jesus traz isso em ênfase. Vocês querem ter um amor verdadeiro? Então estejam em mim para que tenham esse amor verdadeiro.
Eu estou no Pai, então eu trouxe um amor verdadeiro e entreguei por causa desse amor. Entreguei a minha vida por causa desse amor, disse Jesus. Se obedecerdes os seus mandamentos, permaneceis no amor de Cristo. Então, se o crente não obedece aos mandamentos, ele é mentiroso, ele não tem amor nenhum. Não, isso é sentimento. Isso é emoção. Nada além disso. Emoção. Então, se eu não passo essa emoção, meu irmão, para vocês, para a família de vocês me perdoem. É porque é a forma que Deus me usa. Mas eu passo amor. Para amar vocês, eu não preciso estar fiado dentro da casa de vocês. Não, eu preciso orar, interceder. Se Deus falar alguma coisa para mim, eu preciso ir lá na sua casa e falar com você, ou quando eu reunir com você e te falar. Se eu não te falar nada, é porque Deus não falou nada. Então eu continuo orando, abençoando, e eu sei que isso é recíproco. Mas tem gente que acha que o amor, sabe, é permanecer juntos. É assim, assado. Não. Nós andamos em amor. Tem como eu andar em amor com um irmão lá dos Estados Unidos? Se já sou eu com alguém de outro país e Deus pediu para você orar com essa pessoa de outro país, coisa louca. E quando eu encontrar com esse irmão, com essa irmã lá, eu vou entender tudo que eles vão falar. Hoje eu não sei nem ninguém. Mas Deus pediu para orar. E orei. Coisa louca. Assustadora. Um dia eu assisti um filme e o protagonista, o principal lá, não vou dar nome não, mas o principal lá, eu vendo o filme, eu gosto desse filme de ação e tudo, Deus falou comigo assim, ora para ele. Que coisa louca. Tá, terminei de ver o filme, terminei tudo. E orei. O pastor, nem era pastor. O irmãozinho está doido, está cheirando o álcool. Aí eu orei, e se passaram-se muitos anos. Como foi recentemente agora, por causa da evolução da internet, das coisas, eu vi um depoimento desse ator. Coisa assustadora. Esse ator converteu, aceitou Jesus como seu Salvador, arrependeu das suas más obras, continua sendo ator, não tão atuante, mas continua, mas tem a salvação. E se eu não tivesse orado com esse camarada? Está vendo como é que obedecer em amor é diferente do amor que o povo prega? Nós podemos fazer coisas aqui maravilhosas, colocar aqui rendas maravilhosas, linhos finos, isso não é amor. Podemos fazer muitas coisas aqui para chamar a atenção do povo que passa lá na rua, isso não é amor. O amor é quando as pessoas entram aqui e nós falamos a verdade. Como Jesus disse aqui, ó. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no seu amor. Ele obedeceu e continua permanecendo no amor do Pai. Então, meu irmão, ame incondicionalmente, mas pelas diretrizes da palavra de Deus. Não porque o seu amor está além do amor de Deus, não porque o seu entendimento está além do entendimento de Deus. Não, você não tem Deus assim. Para você ter Deus, você tem que ter diretrizes da palavra de Deus e viver segundo elas, viver segundo a palavra de Deus. Então, que você possa fazer, não só hoje, mas durante todo esse mês, para que ano que vem, você seja aquele que ama e amor de verdade. Que nós, cada um de nós que vive nessa terra e que carrega a palavra de Deus, e carrega a mensagem do Senhor, carrega, sabe, uma palavra de amor verdadeira, aplique isso em 2020. Amém? E que eu e você possamos preparar os nossos corações. Como um dia Deus provou o seu amor, entregando o seu Filho por nós, por todos nós, por o mundo inteiro. Mas o mundo inteiro não vê isso. Alguns já vê isso, outros não veem isso. Que nós possamos cear e participar da ceia do Senhor em amor, o verdadeiro amor.